Espírito Santo, revela o que o inimigo escondeu e quebra todo o mal que habita este lar. Há momentos em que o silêncio dentro de casa fala mais alto do que qualquer palavra. Você sente o peso de algo invisível, como se o ar estivesse denso, os dias mais pesados e a paz distante. Não é apenas cansaço, não é só preocupação. É uma guerra espiritual travada dentro do lar, muitas vezes sem que ninguém perceba. Há discussões que surgem do nada, portas que parecem fechar sozinhas, sonhos que se tornam pesadelos. E talvez, bem no fundo, você já tenha se perguntado: o que está acontecendo aqui? Pois há coisas que o inimigo tenta esconder, laços invisíveis, palavras lançadas, presenças silenciosas que drenam a alegria e a força dos que vivem sob o mesmo teto. Mas hoje, algo vai mudar. A palavra de Deus declara em Lucas 8,17, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa promessa é viva, e quando o Espírito Santo entra em ação, tudo o que foi escondido é exposto, toda maldição se dobra, toda mentira se desfaz, todo mal é revelado. O que antes era sombra, torna-se claro. O que estava preso, se liberta. O que o inimigo costurou em segredo é arrancado pela raiz. Mas atenção, essa oração não é comum. Ela é um chamado para aqueles que estão cansados de ver o inimigo agindo em silêncio. É para quem sente que algo está errado, mas não consegue explicar. É para você que percebe que o lar mudou, que o ambiente pesa, que a harmonia sumiu, que a esperança se apagou. É hora de romper esse ciclo, de entregar cada canto da sua casa à presença viva do Espírito Santo e permitir que ele revele o que precisa ser revelado. Não é coincidência você estar aqui, agora, ouvindo estas palavras. O Espírito Santo está te chamando para um momento de confronto espiritual, não para o medo, mas para a libertação. Tudo o que o inimigo tentou esconder está prestes a vir à tona. A paz que foi tirada será restaurada, e quando essa oração começar, a luz de Deus vai atravessar o que o mal tentou selar. Então, prepare o coração, respire fundo e permita que cada palavra toque o lugar onde o inimigo se escondia. Porque a partir deste momento, o Espírito Santo vai revelar o que estava oculto e quebrar todo o mal que habita este lar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, clamando para que o teu poder invada cada espaço deste lar e revele o que está escondido nas sombras. Onde houver trevas, que tua luz se manifeste com força. Onde houver engano, que a verdade seja exposta. Onde houver armadilhas, que o inimigo seja desmascarado. Espírito Santo, tu és o olhar que tudo vê, o fogo que consome o mal, a voz que cala o medo. Mostra agora o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Traz à tona os segredos enterrados, as intenções disfarçadas, os pactos silenciosos que tentam roubar a paz desta casa. Nenhuma força contrária pode permanecer quando a tua presença se manifesta. Que este lar seja tomado por um clarão espiritual que rompe o escuro e revela tudo o que o inimigo tentou esconder por anos. Tu, Espírito Santo, és o Deus que revela mistérios. Nenhum segredo do abismo resiste ao teu poder. Passa por cada cômodo deste lar, toca cada objeto, cada lembrança, cada pensamento que carrega peso. Se algo foi deixado como ponto de contato do mal, expõe agora, mostra o que precisa ser removido. Se há presenças espirituais escondidas, traz à luz. Se há palavras lançadas para destruir, mostra a raiz e arranca-a com tua autoridade. Espírito Santo, revela o que o inimigo planejou em silêncio, desarma cada armadilha, apaga cada marca espiritual que tenta se manter em oculto. Que o ambiente deste lar seja purificado, que as sombras percam força e que tua presença reine soberana.
Espírito Santo, que tua voz ecoe dentro desta casa e expulse o mal que se alojou em silêncio, que tua palavra penetre como espada, separando o que é santo do que é profano, o que é luz do que é treva. Nenhum demônio, nenhuma influência oculta, nenhuma força contrária poderá resistir à tua manifestação. Que o vento do teu Espírito sopre e desfaça as obras escondidas da escuridão. Espírito Santo, onde houver cansaço, renova. Onde houver medo, encoraja. Onde houver perturbação, estabelece ordem. Que o teu poder desça como fogo purificador e destrua o que o inimigo plantou. Há lares, Espírito Santo, que parecem bonitos por fora, mas carregam guerras internas, opressões invisíveis, dores que não são apenas humanas. Mas hoje, neste exato momento, que o teu poder comece a agir como fogo invisível, queimando o que é impuro, revelando o que está oculto. Que as palavras sussurradas contra esta casa sejam canceladas. Que as intenções malignas sejam expostas e derrotadas. Espírito Santo, vem com tua força e rasga o véu do engano que cobre este lar. Tudo o que foi construído sobre mentiras será destruído. Tudo o que foi escondido nas trevas será revelado pela luz da tua presença. Espírito Santo, visita também os corações desta casa. Revela o que o inimigo tenta esconder dentro da mente e da alma. Expõe as feridas que foram enterradas, as emoções que alimentam o mal, as lembranças que ainda mantêm correntes invisíveis. Mostra o que precisa ser perdoado, o que precisa ser libertado, o que precisa ser deixado para trás. Espírito Santo, traz à tona o que está sufocando o espírito desta família. Onde houver culpa, coloca perdão. Onde houver ódio, coloca compaixão. Onde houver distância, cria reconciliação. Revela o que está impedindo o fluir da tua presença e faz com que cada coração volte a ser morada pura para ti. E agora, Espírito Santo, manifesta a tua autoridade sobre tudo que habita neste lar. Que nenhuma energia contrária, nenhum espírito de confusão, nenhum resquício de escuridão permaneça. Ordena que as forças das trevas se prostrem diante do teu nome, que este lugar seja selado por tua presença e protegido pela tua glória. Que cada parede, cada canto, cada respiração deste ambiente seja preenchida pela tua luz. Espírito Santo, revela o oculto, destrói o mal e estabelece o reinado da verdade. Que este lar seja conhecido como território santo, onde o inimigo não entra e onde o teu poder permanece para sempre. Espírito Santo, tu és aquele que revela o que o homem não vê. Hoje eu te peço que caminhes por este lar, com tua presença reveladora, expondo as intenções disfarçadas, os enganos sutis e as palavras que foram lançadas para ferir. Onde houver falsidade, que tua verdade se levante com autoridade. Onde houver aparência de bem, mas intenção de destruição, que tudo seja revelado à luz. Espírito Santo, não permitas que este lar viva na ignorância do mal que se esconde em silêncio. Mostra o que precisa ser visto, revela o que precisa ser enfrentado e dá discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo. Que a tua sabedoria desça sobre esta casa como um manto de luz que dissipa toda a confusão. Tu conheces os corações, Espírito Santo. Sabes onde o orgulho se esconde por trás de gestos educados, onde a inveja se disfarça de elogio, onde a traição se mascara em amizade. Tua presença não se engana. Exponha o falso, o disfarçado, o que se alimenta de intenções escuras. Que nenhum sorriso mentiroso, nenhuma palavra dissimulada e nenhum espírito de engano permaneça. Espírito Santo, revela quem vem para somar e quem vem para destruir. Mostra àqueles que habitam este lar quem fala a verdade e quem traz a semente da discórdia. Que tudo o que for revelado não gere medo, mas libertação. Espírito Santo, entra nas memórias desta casa, relembra o que foi dito e esquecido, mas ainda carrega peso.
Mostra os diálogos que abriram brechas espirituais, as promessas quebradas que alimentaram rancor, as conversas que trouxeram confusão. Faz o passado vir à tona não para acusar, mas para curar. Revela onde o inimigo se aproveitou da vulnerabilidade e desfaz o laço que ele criou através da culpa e da omissão. Que a verdade, mesmo quando for dura, venha como bálsamo libertador. Espírito Santo, limpa este lar com a verdade, porque onde ela chega, o mal não se sustenta. Há segredos, Espírito Santo, que pesam sobre esta casa como correntes. Verdades não ditas, assuntos escondidos, culpas guardadas em silêncio. Hoje, que tudo isso venha à luz. Que cada coração sinta tua presença conduzindo com sabedoria, para que a verdade não destrua, mas reconstrua. Que esta família seja curada pela transparência, fortalecida pela confissão e restaurada pela reconciliação. Espírito Santo, revela o que está encoberto e substitui o medo da exposição pela paz da libertação. Espírito Santo, que tua presença entre nos pensamentos, discernindo o verdadeiro do falso. Que nenhuma manipulação espiritual, emocional ou mental tenha espaço dentro deste lar. Desarma o controle, desmonta as mentiras repetidas e corta o poder da palavra enganosa. Que cada mente seja livre para ouvir tua voz e reconhecer tua vontade. Que o mal, que agia pela sutileza do engano, seja desmascarado e perca força diante da luz da tua verdade. Espírito Santo, estabelece a clareza para que ninguém mais viva confuso, cego ou perdido. E agora, Espírito Santo, sela esta casa com o poder da verdade. Que nenhum espírito de mentira volte a ter autoridade aqui. Que a presença do teu Espírito seja o farol constante que ilumina cada decisão, cada conversa, cada intenção. Onde tua verdade reina, o mal não se instala. Que o ar desta casa seja leve, a convivência seja sincera e o ambiente espiritual seja limpo. Espírito Santo, revela o oculto, destrói o falso e fortalece o verdadeiro. Que esta casa se torne um refúgio de luz, onde a verdade liberta, o amor reina e a tua presença permanece soberana sobre tudo. Espírito Santo, entra agora neste lar com o poder que purifica e renova. Passa pelas portas, percorre os corredores, toca cada parede, cada objeto, cada lembrança. Onde houver vestígios do mal, que sejam consumidos pela tua presença. Onde houver sombras espirituais, que a tua luz penetre e dissipe tudo o que tenta permanecer escondido. Espírito Santo, revela o que está contaminando o ambiente, mostra o que foi deixado como semente de perturbação. Nenhum símbolo, palavra ou objeto consagrado ao mal pode resistir diante do teu fogo santo. Que esta casa se torne um solo limpo, preparado para receber tua presença. Há lares, Espírito Santo, que parecem silenciosos, mas carregam gritos invisíveis, ecos de discussões, traumas, dores, maldições antigas. Hoje, purifica este espaço, lava as paredes com tua glória, enche o ar com tua presença e transforma cada canto em um altar vivo. Que todo o peso espiritual que oprime esta família seja removido, que o ar se torne leve, que o ambiente mude, que a paz volte a ser sentida. Espírito Santo, varre com tua força tudo o que foi deixado como rastro de trevas. Nenhum espírito de confusão, opressão ou medo encontrará morada aqui. Espírito Santo, toca os objetos deste lar. Se há algo que foi presenteado com intenções contrárias, revela. Se há lembranças que carregam energia de dor e destruição, mostra. Que cada item que não glorifica a ti seja removido. Que nada do passado sirva de brecha para o inimigo agir. Purifica o que foi contaminado, renova o que foi manchado. Que a atmosfera desta casa se torne um campo de luz, onde o mal não encontra repouso. Espírito Santo, consagra cada espaço, desde a entrada até o último cômodo, para que tudo aqui pertença unicamente a ti.
Espírito Santo, se há lugares nesta casa onde o medo habita, o quarto onde as pessoas não dormem em paz, o canto onde o silêncio é pesado, o ambiente onde a discórdia começa, entra agora com teu poder. Coloca a tua presença nesses lugares e transforma-os em território sagrado. Que nenhum espírito de trevas suporte permanecer onde o teu nome é exaltado. Que toda escuridão se dobre diante da luz da tua santidade. Espírito Santo, estabelece um cerco de proteção para que este lar se torne impenetrável ao mal. Espírito Santo, limpa também o ambiente espiritual das palavras que já foram ditas aqui. Apaga o som das ofensas, o peso das maldições, o eco das discussões, que nenhuma palavra de destruição tenha mais autoridade. Reescreve a atmosfera com palavras de bênção, amor e esperança. Que cada som que sair deste lar a partir de hoje traga paz e vida. Espírito Santo, cria um novo som neste lugar, o som da tua presença, da harmonia, da restauração. E agora, Espírito Santo, sela esta casa com teu fogo. Que tua presença permaneça acesa dia e noite, como um escudo invisível. Que o inimigo não encontre brecha, que as trevas não encontrem caminho, que o medo não encontre abrigo. Este lar é teu, Espírito Santo. Habita aqui, reina aqui, governa cada respiração, cada passo e cada decisão. Que esta casa seja conhecida como lugar de luz, onde o mal se desfaz e o bem floresce, e que a tua presença jamais se retire, porque onde tu estás, há paz, proteção e vitória eterna. Espírito Santo, entra agora na dimensão dos sonhos daqueles que habitam este lar. Tua voz fala na quietude da noite, e teus sinais se revelam quando os olhos se fecham. Quando a mente repousa, tu trabalhas. Quando o corpo descansa, tu revelas. Hoje te peço, Espírito Santo, que transformes cada sonho em um canal da tua vontade. Que nenhuma visão de confusão venha do inimigo. Que nenhum pesadelo tenha poder sobre o sono dos teus filhos. Revela o que precisa ser entendido, mostra o que está oculto, adverte sobre o que está por vir. Que a noite deixe de ser um tempo de medo e se torne um campo de revelação e direção. Espírito Santo, muitos dormem, mas não descansam. Muitos acordam cansados, com o coração pesado, com a mente perturbada por imagens que não compreendem. Hoje, liberta este lar dessas opressões noturnas. Entra nos sonhos e coloca neles tua luz. Se o inimigo tenta agir através do medo, da paralisia, da ansiedade, corta agora toda a influência das trevas. Que cada sonho que antes era tormento se torne profecia de vitória. Espírito Santo, visita a mente de cada pessoa nesta casa e faz da noite um tempo de encontro contigo. Espírito Santo, revela através das visões o que está escondido nas sombras. Mostra o que o inimigo tenta planejar, expõe o que foi feito no oculto, traz à consciência o que precisa ser combatido em oração. Se há planos contrários contra esta família, revela antes que aconteçam. Se há ciladas preparadas, mostra o caminho de escape. Tu és o Deus que fala no silêncio, que guia por meio da revelação. Espírito Santo, transforma o sono em campo de estratégia espiritual, onde o teu povo recebe instruções e discernimento. Espírito Santo, se há alguém neste lar atormentado por sonhos repetitivos, por visões de destruição, por imagens de sofrimento, toca agora essa mente e liberta. Corta o ciclo do medo e estabelece um novo ciclo de paz. Que cada noite seja marcada pela tua presença. Que os anjos guardem cada quarto. Que tua voz substitua o som do terror e que tua presença traga descanso. Espírito Santo, unge os sonhos com tua sabedoria, para que nada que venha das trevas encontre espaço para enganar. Espírito Santo, visita também os corações daqueles que já receberam sinais e não entenderam. Dá discernimento espiritual para interpretar o que tu revelas. Que os sonhos não sejam ignorados, mas compreendidos.
Que cada visão seja tratada como uma semente de direção. Ensina a diferenciar o que vem do Espírito, o que vem da alma e o que vem do inimigo. Espírito Santo, dá clareza para que cada revelação traga entendimento e não confusão. E agora, Espírito Santo, estabelece tua presença sobre as noites deste lar. Que o teu nome seja invocado antes do descanso, que o teu poder cubra cada quarto como um manto de luz. Que o sono se torne santo, os sonhos sejam puros e as visões tragam esperança. Nenhum espírito de perturbação poderá entrar onde tua presença reina. Espírito Santo, faz da noite um tempo de revelação, da madrugada um tempo de vitória e do amanhecer um novo começo. Que os que dormem sob este teto despertem renovados, protegidos e fortalecidos pela tua presença. Espírito Santo, entra agora no coração deste lar e revela tudo o que está impedindo o fluir das bênçãos. Mostra o que o inimigo escondeu nas áreas financeiras, o que foi travado no invisível, o que está impedindo o avanço. Há pessoas, Senhor, que trabalham, se esforçam e ainda assim veem o resultado escapar por entre os dedos. Há famílias que vivem com o peso da falta, como se algo estivesse bloqueando a prosperidade. Espírito Santo, revela o que está por trás dessa escassez. Se há palavras lançadas de maldição, invejas, votos errados ou alianças inconscientes com o fracasso, traz tudo à luz. Que nenhuma corrente espiritual continue prendendo esta casa ao medo de faltar. Que o teu poder rompa agora todo o ciclo de perda e que o sopro da abundância venha do alto e mude esta história. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia e pão a quem tem fome. Tu não és Deus de miséria, mas de multiplicação. Por isso, olha para esta casa e revela onde estão os vazamentos espirituais, onde a bênção escorre sem que percebam. Se há decisões erradas tomadas por impulso, mostra. Se há negócios contaminados por injustiça, revela. Se há dívidas que nasceram de armadilhas do inimigo, dá sabedoria para vencê-las. Espírito Santo, traz direção clara sobre cada passo financeiro. Mostra o caminho da integridade e prosperidade verdadeira, aquela que não vem apenas do lucro, mas da tua bênção. Espírito Santo, entra nos pensamentos e remove o medo do amanhã. Tira o peso da preocupação, arranca a ansiedade do sustento. Que o teu povo entenda que a provisão não está nas mãos humanas, mas no poder do Deus que supre todas as necessidades. Onde houver desespero, planta confiança. Onde houver falta, cria oportunidades. Onde houver portas fechadas, abre caminhos novos. Espírito Santo, muda a mentalidade deste lar. Faz com que cada membro veja o dinheiro não como senhor, mas como ferramenta de bênção. Ensina-os a administrar com sabedoria, a semear com fé e a colher com gratidão. Espírito Santo, revela os ataques que o inimigo lançou contra esta área. Expõe os roubos invisíveis, as forças que consomem, os laços espirituais de dívida e desordem. Se há alguém que amaldiçoou esta casa, se há palavras ditas com inveja, se há mãos levantadas para desejar o mal, corta agora todo o poder maligno e desfaz o laço. Que cada centavo perdido injustamente seja restituído em forma de testemunho. Que a abundância volte a fluir, não como vaidade, mas como provisão divina. Espírito Santo, quebra toda resistência espiritual que tenta impedir o crescimento e traz prosperidade que glorifica o teu nome. Espírito Santo, passa sobre o trabalho, os projetos, os sonhos e os esforços de cada pessoa desta casa. Sopra sobre os negócios que estão estagnados, desperta ideias adormecidas, inspira novas oportunidades. Onde houver medo de começar, dá coragem. Onde houver portas fechadas, abre caminhos inesperados. Onde houver injustiça, traga restituição.
Espírito Santo, ensina que a prosperidade não é sorte, é fruto da tua presença. Que o sucesso deste lar seja o reflexo da tua direção e que todo recurso que entrar por estas portas seja usado com propósito, generosidade e sabedoria. E agora, Espírito Santo, sela esta casa com a tua promessa, que nada falte, que nada se perca, que nada os escravize. Que cada moeda, cada recurso, cada conquista venha da tua mão. Que a pobreza espiritual e material seja destruída e que um novo tempo de prosperidade nasça. Espírito Santo, mostra que quando o inimigo tenta esconder as bênçãos, tu és o Deus que revela, liberta e multiplica. Que esta casa viva debaixo da provisão do céu e seja testemunho do poder de quem confia em ti. Espírito Santo, entra agora nos corações que convivem sob este mesmo teto. Tu conheces cada olhar, cada palavra dita e cada silêncio carregado de dor. Tu sabes onde o amor se transformou em distância, onde a confiança se partiu em fragmentos e onde o orgulho criou muros que o perdão já não atravessa. Hoje te peço, Espírito Santo, revela o que o inimigo semeou entre as relações deste lar. Mostra as feridas escondidas por trás dos gestos frios, as palavras que deixaram cicatrizes, os ressentimentos que se tornaram prisões. Tua presença é o fogo que purifica, e nenhuma mágoa resiste quando tua verdade vem à tona. Toca os corações e destrói tudo o que alimenta discórdia, egoísmo ou indiferença. Espírito Santo, onde houver separação, cria reencontro. Onde houver silêncio, traz reconciliação. Que as palavras voltem a fluir com doçura. Que o olhar volte a ser sincero. Que o abraço volte a ter verdade. Expulsa deste lar o espírito da desconfiança e destrói a raiz do orgulho que impede o perdão. Faz com que cada um olhe para o outro não com julgamento, mas com misericórdia. Espírito Santo, mostra que o amor verdadeiro não se sustenta pela emoção, mas pela decisão de permanecer mesmo quando é difícil. Restaura a comunicação, reata os laços e quebra as barreiras que o inimigo ergueu com mentiras e mal-entendidos. Espírito Santo, revela as palavras que foram ditas sob a influência da ira e do rancor e apaga o peso delas com teu perdão. Que nenhuma lembrança de dor seja combustível para o ódio. Onde há feridas emocionais, aplica teu bálsamo curador. Onde há lembranças que ainda sangram, sela com tua paz. Que este lar seja curado pela sinceridade e que os relacionamentos renasçam como árvores regadas por tua presença. Espírito Santo, que cada membro desta família seja tocado por tua compaixão, para que o amor volte a ser o centro e o vínculo da unidade. Espírito Santo, toca os casais que dormem sob o mesmo teto, mas vivem distantes na alma. Dissolve o gelo que separa, renova o diálogo, reacende o afeto, restaura o respeito, a cumplicidade e a admiração. Que as feridas do passado não determinem o futuro. Mostra que o amor guiado por ti é capaz de resistir a qualquer tempestade. E se o inimigo lançou desânimo, infidelidade ou frieza, corta essas raízes pela tua autoridade. Espírito Santo, renova a aliança que o mal tentou quebrar e coloca sobre este lar o selo da fidelidade. Espírito Santo, visita também a relação entre pais e filhos. Revela os sentimentos não ditos, os medos encobertos, as palavras que precisavam ser ouvidas e nunca foram. Remove o peso da rejeição e substitui pela segurança do amor. Que os filhos vejam nos pais a tua sabedoria e que os pais vejam nos filhos a tua herança. Que haja compreensão onde antes havia confronto, paciência onde havia impaciência e ternura onde havia distanciamento. Espírito Santo, transforma as gerações desta casa em uma só corrente de fé, respeito e amor inquebrável. E agora, Espírito Santo, purifica as emoções que habitam este lar.
Que toda raiz de amargura seja arrancada e que no lugar dela floresça a paz. Que o perdão se torne o idioma desta casa. Que a reconciliação seja constante e que o amor não seja lembrança, mas realidade viva. Espírito Santo, estabelece tua presença como elo invisível que une todos os corações. Onde tu reinas, o orgulho se cala, a inveja se dissipa, o ódio se rende. Que este lar seja exemplo de amor restaurado, unidade fortalecida e paz inabalável. Aqui, a tua presença reconstrói o que o inimigo destruiu, e o amor renasce sob tua luz eterna. Espírito Santo, visita também os relacionamentos esquecidos, aqueles que foram deixados de lado pelo tempo, pelo orgulho ou pela dor. Restaura laços entre irmãos que não se falam mais, entre amigos que se afastaram sem motivo, entre pais e filhos que deixaram o amor se enfraquecer. Onde houve palavras mal interpretadas, traz entendimento. Onde houve promessas quebradas, planta reconciliação. Espírito Santo, faz renascer o carinho genuíno, a empatia e o respeito. Que cada reencontro seja um testemunho do teu poder de restaurar. Que esta casa viva a experiência do amor que perdoa, que reconstrói e que cura o que parecia impossível. Espírito Santo, onde o afeto morreu, sopra a tua vida. Onde o diálogo se calou, faz brotar palavras que unem. Onde a distância se instalou, cria pontes de aproximação. Que este lar se torne exemplo de amor restaurado e de laços reerguidos pela força do teu Espírito. Espírito Santo, neste momento, coloco diante de ti cada enfermidade escondida neste lar, as dores físicas que consomem o corpo, as feridas emocionais que corroem a alma e as doenças silenciosas que o inimigo tenta manter em segredo. Tu és o Espírito que revela o que a medicina não explica, o que os olhos não veem e o que o coração tenta ignorar. Mostra, Espírito Santo, onde o mal se instalou. Revela a origem da dor, a raiz da enfermidade, o ponto exato onde a saúde começou a ser roubada. Nenhuma doença é invisível para ti, nenhum diagnóstico te limita. Tu és o poder que desmascara o mal e restaura o corpo com a mesma força com que ressuscitaste os mortos. Espírito Santo, revela o que está por trás da enfermidade que insiste em permanecer. Se há uma ferida espiritual aberta, fecha com teu toque. Se há uma palavra maldita lançada, corta seu efeito com tua autoridade. Se há uma dor herdada de gerações, quebra agora toda maldição de sangue e toda repetição de enfermidades familiares. Espírito Santo, mostra o que o inimigo tentou esconder dentro das células, dentro da mente, dentro da alma. Que tua luz entre onde a ciência não alcança e que tua presença opere o milagre que nenhum remédio pode produzir. Espírito Santo, toca aquele que sofre em silêncio, o que carrega uma dor que não pode explicar, o que sente que a esperança está se apagando. Mostra-lhe que não há diagnóstico mais poderoso do que a tua promessa. Que ele veja que não está sozinho, que há um poder dentro dele capaz de recriar tudo o que foi danificado. Espírito Santo, renova o sangue, restaura os ossos, refaz os órgãos, limpa o coração. Tu és a respiração da vida, e onde tu sopras, o que estava morto revive. Espírito Santo, revela também as enfermidades emocionais escondidas atrás de sorrisos. Mostra onde a ansiedade se alimenta, onde o medo se fortalece, onde a depressão se esconde. Tu conheces as lágrimas que caem no travesseiro, as noites sem descanso, os pensamentos que atormentam. Entra nessas mentes agora e estabelece o teu governo. Tira o peso da culpa, apaga a voz da mentira e planta dentro deles a certeza do teu amor. Espírito Santo, traz paz à mente perturbada e descanso à alma exausta. Espírito Santo, visita os que foram feridos por palavras, rejeitados pela vida, marcados por traumas. Tu és o médico das emoções. Mostra-lhes que cada cicatriz é uma história que pode se transformar em testemunho.
restaura o coração partido, cura o que foi quebrado pela decepção, limpa o que foi contaminado pela dor. Que esta casa veja curas não apenas de corpos, mas de almas inteiras sendo libertas da tristeza e da amargura. Espírito Santo, faz do interior de cada um santuário de força, paz e alegria verdadeira. E agora, Espírito Santo, sela esta cura com tua presença. Que nenhuma enfermidade volte a habitar neste lar, que nenhuma dor retorne, que nenhuma opressão tenha poder, que o ar desta casa seja leve, que a saúde seja completa e que a vida floresça com vigor. Espírito Santo, revela o mal, destrói a causa e estabelece o milagre. Onde tu passas, a enfermidade cede, o medo desaparece e a vida recomeça. Que este lar seja um templo de cura contínua e que cada testemunho nasça como prova viva do teu poder. Espírito Santo, neste momento, clamo para que tua presença revele e destrua todas as palavras que foram lançadas contra este lar, consciente ou inconscientemente. Palavras têm peso e muitas vezes se tornam sementes espirituais plantadas no invisível. Algumas abençoam, outras amaldiçoam. Tu sabes, Espírito Santo, quantas vezes este lar foi alvo de inveja, quantas vezes o nome desta família foi pronunciado em tom de desejo oculto ou em oração contrária. Hoje, com tua autoridade, expõe cada sentença falada contra esta casa, cada maldição verbal que ecoa em silêncio, cada palavra lançada com intenção de destruir. Que nenhuma delas tenha mais poder, porque onde tua voz se manifesta, toda palavra contrária cai por terra. Espírito Santo, mostra quem proferiu, onde foi dito e com que propósito. Revela o oculto e anula o que foi selado nas trevas. Se alguém amaldiçoou esta casa por inveja, quebra. Se alguém desejou a queda por rancor, desfaz. Se alguém lançou palavras de morte, de falência, de divisão ou doença, destrói todas agora. Que o poder da tua verdade substitua a mentira lançada, que a tua bênção ocupe o lugar das palavras malditas. Espírito Santo, transforma cada ataque em testemunho e cada tentativa de destruição em motivo de exaltação. Espírito Santo, tu és o Verbo que cria, a voz que sustenta o universo. Se o inimigo tentou usar palavras para ferir, que tua palavra traga vida. Onde disseram, não vai dar certo, que tua voz declare, vai prosperar. Onde disseram, essa família vai se dividir, que tua presença proclame, essa casa será unida e forte. Onde disseram, não há saída, que o teu Espírito responda, eu sou o caminho. Espírito Santo, toma o controle da linguagem espiritual desta casa. Que a atmosfera seja transformada pelas palavras de fé, louvor e gratidão. Espírito Santo, quebra também as palavras que os próprios moradores deste lar disseram sem perceber. Palavras de desânimo, de raiva, de incredulidade. Tudo o que saiu da boca e abriu brechas, fecha agora com tua misericórdia. Ensina esta família a usar a boca como instrumento de bênção e não de destruição. Que cada palavra futura seja semente de vida. Espírito Santo, coloca sobre os lábios de todos o teu selo, para que nenhuma expressão alimente o mal ou fortaleça o inimigo. Espírito Santo, que o eco dessas maldições seja apagado completamente. Que os ares desta casa sejam purificados do som das palavras negativas. Que a tua voz seja a única que se ouça nos corredores, no silêncio, nos sonhos e nas conversas. Onde o inimigo tentou usar a fala como arma, que tu uses a tua palavra como escudo. Espírito Santo, reescreve o destino desta casa com a tua voz, firme, poderosa e eterna. E agora, Espírito Santo, sela este lar com a tua palavra viva. Que toda maldição seja transformada em bênção, que todo insulto se torne impulso para a vitória, e que toda mentira seja substituída pela tua verdade. Que o som que habita este lugar seja o som da tua presença. Que cada voz contrária seja calada, e cada voz de fé seja amplificada.
Espírito Santo habita nas palavras, habita no ar, habita nas intenções. Onde tu estás, a palavra maldita perde força e a tua verdade permanece para sempre. Espírito Santo, neste momento te peço que reveles e destruas todas as amarras invisíveis que o inimigo lançou sobre esta casa e sobre os que vivem nela. Existem correntes que os olhos não enxergam, mas que pesam sobre a mente e o coração. São laços feitos por palavras, medos, traumas, alianças inconscientes e pecados não confessados. Tu, Espírito Santo, és o Deus que vê o que está oculto e liberta o que está preso. Entra agora nas profundezas desta família e mostra onde o inimigo amarrou destinos, interrompeu sonhos e travou o caminho da prosperidade e da paz. Que cada corrente espiritual se quebre, que cada prisão se abra, que cada nó seja desfeito pelo poder do teu nome. Espírito Santo, revela os grilhões que vieram por herança, maldições que atravessam gerações, padrões de sofrimento que se repetem, dores que passam de pai para filho. Se há alianças de sangue feitas no passado, corta agora toda a legalidade do inimigo. Se há compromissos espirituais herdados, desfaz completamente. Se há vínculos com o oculto feitos sem conhecimento, apaga com teu poder. Espírito Santo, corta o fio invisível que conecta esta casa a qualquer origem maligna. Que o sangue de Jesus Cristo seja o selo que encerra toda a linhagem de dor e que a tua presença estabeleça uma nova história. Espírito Santo, liberta também as mentes aprisionadas. Quantas vezes o medo domina, a culpa controla, o passado paralisa. Quantas vezes o inimigo faz acreditar que nada vai mudar, que tudo está perdido. Mas tu és o Espírito da verdade e da liberdade. Quebra o ciclo de pensamentos negativos, destrói os padrões de autossabotagem, desarma a mente contaminada pelo desespero. Coloca esperança onde havia desânimo, fé onde havia dúvida, confiança onde havia medo. Espírito Santo, entra no campo das emoções e arranca os espinhos invisíveis que o inimigo plantou. Que esta mente volte a respirar leveza e que o coração sinta o teu consolo. Espírito Santo, vai aos lugares onde as correntes são mais fortes, nas memórias de dor, nas perdas que nunca foram curadas, nas culpas que ainda sangram. Liberta quem se culpa por erros do passado, quem se sente indigno do perdão, quem acredita que a tua graça não é suficiente. Quebra essas mentiras e substitui por tua verdade. Tu és o Deus da segunda chance, o Deus que faz novas todas as coisas. Espírito Santo, que as correntes da vergonha, da autopunição e do arrependimento paralisante se desfaçam completamente. Que o passado não seja prisão, mas testemunho de libertação. Espírito Santo, liberta também este lar de tudo o que prende o futuro. Se há bloqueios no trabalho, nas relações, nos sonhos ou na fé, desfaz agora. Revela o que o inimigo usou para atrasar, confundir ou impedir o avanço. Que o sopro da tua liberdade varra os limites impostos e abra caminhos onde antes havia muros. Espírito Santo, declara liberdade sobre este lar. Liberdade para amar, para prosperar, para viver em paz. Que as cadeias da escassez, da estagnação e da dependência espiritual sejam destruídas pela tua força. E agora, Espírito Santo, sela esta libertação com teu poder. Que nenhuma corrente volte a se formar, que nenhuma prisão volte a existir, que nenhuma influência maligna tenha mais direito sobre este lar. Que cada membro desta casa caminhe leve, livre e protegido sob a tua presença. Espírito Santo, onde havia amarras, planta asas, onde havia peso, planta leveza, onde havia prisão, planta propósito. Que esta casa viva a plenitude da tua liberdade e que cada respiração declare: aqui o Espírito Santo libertou o que o inimigo tentou prender. Espírito Santo, neste instante, coloco diante de ti o futuro desta casa, pedindo que tua luz revele tudo aquilo que o inimigo tentou esconder.
Quantas vezes o amanhã parece incerto, encoberto por dúvidas, medos e ansiedades. Quantas vezes o teu povo caminha sem direção, tropeçando em caminhos escuros. Mas tu, Espírito Santo, és o Deus da revelação, o que ilumina o invisível e abre os olhos espirituais para ver o que está por vir. Hoje peço-te, remove o véu que o inimigo lançou sobre o futuro desta família. Expõe as armadilhas preparadas, revela os enganos que se disfarçam de oportunidades e mostra claramente o caminho da tua vontade. Que nada neste lar seja decidido na confusão, mas guiado pela tua sabedoria. Espírito Santo, mostra o propósito que tu tens para cada vida que habita esta casa. Que nenhum dos teus planos seja frustrado por falta de discernimento. Se o inimigo tentou desviar o destino, muda o curso com tua mão poderosa. Se há projetos que foram interrompidos, reacende-os. Se há sonhos que foram enterrados, ressuscita-os. Espírito Santo, revela o chamado, o propósito e o tempo de cada um. Que esta casa caminhe alinhada ao teu plano, e não segundo a lógica humana. Quando o futuro parecer distante e nebuloso, que a fé seja a bússola que aponta para o teu propósito eterno. Espírito Santo, revela também os perigos adiante. Se há laços sendo preparados no caminho, mostra antes que se fechem. Se há amizades falsas surgindo, revela suas intenções. Se há decisões que parecem certas, mas conduzem ao erro, traz discernimento. Tu és o espírito de sabedoria, e onde tu estás, o engano não prospera. Espírito Santo, fecha as portas que levam à destruição e abre as portas que conduzem à vitória. Faz com que esta família ande sob direção divina, com passos firmes e olhos atentos à tua voz. Espírito Santo, revela o tempo certo para agir. Muitos se adiantam e se frustram, outros esperam demais e perdem o que era para ser. Ensina este lar a entender o teu tempo, que é perfeito. Mostra que o atraso às vezes é proteção e que a demora, muitas vezes, é preparação. Que ninguém neste lar ande movido pela pressa ou pela comparação, mas guiado pela paz que confirma a tua vontade. Espírito Santo, faz do tempo o aliado desta família, não o inimigo. Que cada estação traga crescimento, aprendizado e bênção. Espírito Santo também revela o futuro espiritual desta casa. Mostra a cada membro o nível de fé que precisam alcançar. Se há dons escondidos, desperta-os. Se há chamados adormecidos, reacende-os. Mostra o caminho da intercessão, do serviço, da adoração verdadeira. Espírito Santo, que esta casa não viva apenas de orações de socorro, mas de propósitos eternos. Que o futuro desta família esteja marcado por milagres, testemunhos e uma herança de fé inabalável. E agora, Espírito Santo, sela o amanhã deste lar com a tua presença. Que o inimigo não tenha acesso ao que está por vir. Que o destino desta casa seja guardado em tuas mãos e que cada decisão seja tomada sob tua orientação. Espírito Santo, mostra o que o inimigo tenta esconder. Revela o que o homem não percebe e confirma o que vem de Deus. Que o futuro desta família seja luz, prosperidade e paz. Onde houver dúvida, coloca certeza. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver escuridão, coloca revelação. Que o amanhã desta casa seja reflexo do teu poder e que o teu plano prevaleça sobre qualquer tentativa do mal. Espírito Santo, tua presença é o escudo que nenhum mal pode atravessar. Quando a tua verdade se estabelece, o inimigo perde poder, pois toda mentira se dissolve diante da tua luz. Hoje, clamo para que este lar seja completamente cercado pela tua verdade. Que ela seja o alicerce invisível que sustenta as paredes, o muro espiritual que o mal não pode romper. Revela, Espírito Santo, os pontos frágeis desta casa, as brechas abertas pelas palavras descuidadas, pelas atitudes impensadas, pelas dúvidas semeadas. Fecha cada uma com tua sabedoria, sela com tua presença e cobre com tua proteção.
Que nada que venha das trevas encontre abrigo aqui, porque onde tua verdade reina, a mentira morre. Espírito Santo, que a verdade seja como um farol aceso nas noites escuras desta casa. Que os moradores nunca se guiem por aparência, mas pela tua direção. Afasta as ilusões, desmonta as armadilhas que parecem bondosas, mas trazem destruição. Dá olhos espirituais para enxergar além das palavras, além dos gestos, além do engano. Espírito Santo, não permitas que o inimigo encontre disfarce dentro deste lar. Desnuda o mal, expõe o que está oculto e estabelece a tua presença como um escudo inquebrável. Que esta casa viva sob a transparência da tua verdade e a força do teu amor. Espírito Santo, protege esta família do inimigo que se aproxima em silêncio, com aparência de paz, mas intenções de ferir. Que nenhum visitante carregado de trevas ultrapasse o limite da tua proteção. Que nenhuma energia negativa, nenhuma inveja, nenhuma maldição cruzada atravesse o limiar desta porta. Que a tua presença seja a muralha invisível que guarda o que é teu. Espírito Santo, estabelece tua verdade nas conversas, nas decisões, nos pensamentos. Que o mal não tenha acesso nem pela mente, nem pelo coração, nem pelos olhos. Espírito Santo, protege também as emoções desta família. O inimigo tenta infiltrar-se pelas feridas abertas, pelos ressentimentos não tratados, pelas palavras não perdoadas. Revela cada ponto vulnerável e cura com tua mão. Que a verdade penetre nas emoções e estabeleça equilíbrio, serenidade e perdão. Onde havia ciúmes, planta confiança. Onde havia orgulho, planta humildade. Onde havia medo, planta segurança. Espírito Santo, que cada sentimento seja purificado e fortalecido pela tua presença, tornando este lar inabalável. Espírito Santo, ergue uma barreira de luz ao redor desta casa, que ela não seja apenas protegida fisicamente, mas espiritualmente guardada por tua presença constante. Envia anjos para vigiar cada canto, cada janela, cada porta. Que nenhum espírito maligno se aproxime, que nenhuma força contrária permaneça. Espírito Santo, cobre este lar com tua verdade como um manto que o inimigo não pode tocar. Que esta casa seja conhecida como um território santo, onde o mal é expulso e a tua glória permanece. E agora, Espírito Santo, confirma esta proteção com tua verdade eterna. Que cada palavra mentirosa, cada acusação, cada engano lançado contra esta casa seja desfeito e transformado em testemunho. Que o mal se enfraqueça e a paz se fortaleça. Espírito Santo, tu és a verdade que sustenta, o escudo que protege, o muro que não cede. Que este lar viva debaixo da tua guarda e que nenhuma força contrária atravesse os limites que o teu poder estabeleceu. Onde tua verdade está, a vitória é certa, e o mal se torna apenas lembrança de algo que não resistiu ao teu nome. Espírito Santo, depois de revelar o oculto, quebrar as correntes e restaurar o que estava ferido, peço agora que venhas com teu renovo sobre este lar, que o teu sopro volte a percorrer cada canto, trazendo força nova, esperança viva e fé inabalável. Que as paredes que antes ouviram lamentos agora ecoem louvores, e que cada respiro dentro desta casa seja testemunho da tua presença. Espírito Santo, renova o ambiente espiritual, limpa o ar pesado da preocupação, remove o cansaço invisível que pesa sobre os ombros e reacende o fogo da fé que o tempo tentou apagar. Que esta casa volte a ser um altar onde tua presença é viva, onde o amor floresce e onde o teu nome é exaltado acima de todas as coisas. Que o teu renovo não seja apenas um momento, mas um ciclo permanente de restauração e graça. Espírito Santo, renova os corações cansados e feridos. Há pessoas neste lar que sorriram por fora, mas choraram em silêncio por dentro. Há corações que suportaram dores que ninguém viu, mas tu viste todas.
Hoje, toca neles com teu poder e traz cura emocional. Onde houver amargura, planta perdão. Onde houver culpa, coloca libertação. Onde houver desânimo, sopra esperança. Espírito Santo, faz com que cada membro desta casa sinta novamente o prazer de viver, de crer, de sonhar. Que o passado não tenha mais domínio, que o presente seja leve e que o futuro seja cheio de propósito. Tira o fardo da alma cansada, renova o brilho dos olhos e devolve a alegria de quem já não acreditava mais em dias melhores. Espírito Santo, renova a comunhão desta família. Se o inimigo semeou divisão, que tua presença traga união. Onde houve palavras que feriram, planta o perdão que cura. Onde o orgulho levantou muros, derruba-os com teu amor. Faz com que o diálogo volte a existir, que o olhar volte a ter ternura, que o abraço volte a transmitir verdade. Espírito Santo, entra nas conversas que ainda precisam acontecer, dá sabedoria nas palavras e humildade nas respostas. Restaura lares que estavam à beira da ruína e transforma relacionamentos frios em testemunhos de amor restaurado. Que a presença do teu Espírito se torne o elo invisível que mantém todos unidos sob a tua paz. Espírito Santo, renova também as forças físicas e espirituais. Onde há cansaço, dá vigor. Onde há enfermidade, traz cura. Onde há estagnação, sopra movimento. Que cada manhã comece com ânimo, cada tarde seja cheia de propósito e cada noite seja envolta por descanso e proteção. Espírito Santo, visita o corpo de cada pessoa deste lar. Toca o coração que bate acelerado pela ansiedade, os pensamentos que não param pela preocupação, os joelhos que tremem pelo medo. Que o teu poder renove o corpo e o espírito, para que todos sintam o frescor da tua presença e saibam que a tua força nunca se esgota. Espírito Santo, renova os sonhos e projetos que o tempo desgastou. Muitos aqui deixaram de acreditar no milagre, outros abandonaram o chamado e alguns desistiram antes de ver o resultado. Mas hoje, que tua voz desperte o que estava adormecido, ressuscita as promessas esquecidas, reaviva os dons negligenciados, desperta a fé que foi sufocada. Mostra que ainda há caminhos a serem trilhados, promessas a serem cumpridas e vitórias a serem conquistadas. Espírito Santo, reacende a chama dos talentos, inspira novas ideias, abre oportunidades e revela estratégias vindas do céu. Que cada pessoa deste lar entenda que a espera nunca foi perda de tempo, mas preparação para o renovo que está chegando. Espírito Santo, agora te entregamos completamente este lar, esta família, este espaço que hoje é consagrado à tua presença. Que tua glória permaneça e que teu poder se estabeleça de forma permanente. Toma posse desta casa com autoridade, sela cada parede, cada porta, cada respiração. Que o teu vento percorra todos os cômodos e retire tudo o que ainda tenta se esconder nas sombras. Espírito Santo, que o teu fogo consuma o que não te pertence e que a tua luz permaneça acesa como um farol constante. Onde houver lembranças de dor, planta esperança. Onde houver rastros de tristeza, coloca alegria. Onde houver medo, estabelece confiança. Este lar não é mais um endereço físico, mas um altar onde tua presença habita. Espírito Santo, estabelece o teu trono neste lugar. Que as vozes que um dia ecoaram confusão, agora se tornem cânticos de paz. Que os pés que antes andaram sem rumo, agora caminhem guiados por ti. Que as lágrimas derramadas de desespero sejam transformadas em lágrimas de gratidão. Espírito Santo, marca esta casa com o selo da tua santidade. Que os que entrarem sintam o teu toque, que os que viverem aqui experimentem o teu consolo e que os que orarem sob este teto encontrem respostas. Nenhuma força contrária, nenhuma sombra, nenhum mal poderá permanecer onde tu habitas. Espírito Santo, que tua presença seja percebida nos detalhes, na serenidade do ambiente, na leveza do ar,
na harmonia dos sons e na paz que domina o silêncio. Que as manhãs comecem sob a tua bênção, que as tardes carreguem tua presença e que as noites sejam guardadas pelo teu descanso. Que cada oração feita aqui suba como incenso agradável e que o inimigo jamais encontre passagem por estas portas. Espírito Santo, guarda os sonhos, protege as mentes e sustenta os corações. Que esta casa nunca mais conheça o caos, porque foi escolhida para ser morada do Deus vivo. Espírito Santo, renova a fé dos que habitam neste lar. Que eles não se afastem de ti quando a tempestade vier, mas te busquem com mais intensidade. Que esta família seja exemplo de obediência, amor e união. Dá-lhe sabedoria para discernir o bem do mal, força para resistir à tentação e humildade para permanecer sob a tua vontade. Espírito Santo, faz florescer o que estava seco, faz prosperar o que estava estagnado e faz viver o que estava morto. Que o teu sopro traga vida nova, propósito e direção. Espírito Santo, finalizando esta oração, toma posse total e eterna deste lar. Que o teu nome seja exaltado todos os dias neste lugar. Que a tua presença nunca se afaste. Que tua proteção nunca se retire. Que tua paz nunca se quebre. Derrama sobre esta casa o óleo da tua alegria. Cobre cada canto com tua graça. E faz desta família um farol de fé em meio às trevas. Espírito Santo permanece, reina e governa este lar. Que o teu poder continue revelando, libertando e protegendo. Este lugar te pertence, esta família te pertence, este futuro está em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo é convidado a habitar em um lar, nada permanece como antes. As trevas cedem lugar à luz. O medo é substituído por paz, e tudo aquilo que o inimigo tentou esconder é revelado pela verdade de Deus. As portas que estavam fechadas se abrem, os corações que estavam feridos são curados, e a atmosfera da casa muda, porque onde o Espírito Santo está, o impossível se torna real. Esta oração foi mais do que palavras. Foi um ato de entrega, uma declaração de fé que abriu caminhos espirituais e libertou o que estava preso. Se você sentiu a presença de Deus, saiba que o mover do Espírito começou agora e continuará agindo em cada área da sua vida. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. E se o seu coração deseja se aprofundar ainda mais na comunhão com o Espírito Santo, conheça o livro digital especial que preparamos sobre sua presença e poder. Ao adquirir o seu exemplar, você não apenas fortalece sua caminhada espiritual, mas também ajuda este canal a continuar espalhando a palavra de Deus para mais vidas. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e sobre toda a sua família. Até o próximo vídeo.